Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez aqui, muito feliz em poder realizar com vocês a nossa live número 46, 46ª live. Que bacana poder compartilhar todas essas semanas aí com vocês. E a gente sempre ouve que o que é bom dura pouco, né? Espero que nesse canal aqui, Anderson do Prado Pinduca, o que é bom dure muito e que de fato todo esse conteúdo tenha sido assim transformador na vida de cada um de vocês. Que cada palavra, que cada texto, que cada abordagem tenha trazido para vocês uma contribuição. Isso é a essência de tudo isso que está acontecendo na minha vida quando eu relaciono aí a psicanálise e o esporte. E hoje o nosso tema é muito bacana, como toda semana, né, eu trago para vocês com muito entusiasmo. Hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas e as virtudes. Essa teoria das inteligências múltiplas, ela é uma teoria muito bacana. Ela faz com que tenhamos aí a oportunidade de olhar para as pessoas e buscar aquilo que ela tem mais habilidade, para nós estimularmos isso, para nós darmos a possibilidade da pessoa crescer. Uma coisa interessante, né, que a gente vê no nosso sistema de ensino é que ficam de recuperação aqueles que têm as piores notas em algumas matérias. Eu acho que isso é importante, mas eu gostaria um dia de ver ficar mais tempo na escola aqueles que tivessem as melhores notas, aqueles que pudessem escolher o que eles querem estudar mais nas férias. Eu tenho certeza que nós teríamos assim uma mudança muito grande num paradigma sobre o que é uma recuperação. E nós estaríamos incentivando ainda mais aquela virtude, né? Aquele dom, aquela habilidade da pessoa, ou como eu vou falar hoje, aquela inteligência onde ela permeia, onde ela transita um pouco melhor. Então eu espero que um dia isso aconteça. Mas vamos para o nosso tema de hoje. Então, só para a gente formalizar o início aqui, inteligências e as virtudes. Eu estou falando de inteligências múltiplas e da revolução das virtudes. Então, a ideia hoje é que nós tenhamos a possibilidade de falar um pouquinho das inteligências e também relacionar isso com algumas virtudes que nós estamos estudando desde o começo dessa jornada. Então, eu quero me apresentar mais uma vez para quem chega hoje. Eu sou Anderson do Prado Pinduca, sou personal trainer e terapeuta psicanalista. Eu gosto muito de tecnologia, sou um esportista amador, eu adoro me movimentar, sou professor e eu também tenho agora essa jornada, né? Essa jornada que transformou-se aí na minha vida num propósito, que é exatamente ajudar as pessoas através do conhecimento da psicanálise e do esporte. Então, esse é o meu dia a dia, né? Isso é o que move, isso faz com que eu brilhe o meu olho para levar para os 4 cantos do Brasil e do mundo todo esse conteúdo. A visão desse projeto é que o nosso corpo é o nosso templo, o nosso corpo ele mantém aí a nossa energia, nosso espírito, a nossa alma para que a gente consiga viver nessa vida e ele deve ser cuidado. Então a minha missão é contribuir com que as pessoas, através da psicanálise e do esporte, cuidem do seu corpo, cuidem da sua mente. E os meus valores, primeiro, como eu sempre digo, a família, né? Não é à toa que eu faço essa live exatamente aqui, com uma imagem da minha família aqui ao meu lado, aqui ao fundo, porque é o bem maior. Depois os familiares e os amigos, que são os familiares que Deus nos deu para compartilharmos um pedaço do caminho aqui na Terra, uma parte da nossa vida. O trabalho principalmente quando ele está dentro de um propósito, ele é sensacional, é isso que eu vivo hoje, isso aqui é uma parte do meu trabalho. A minha fé, eu professo minha fé em Deus, então eu creio em Deus e respeito todas as pessoas que creem de outras formas, em outras religiões, em outros deuses. Isso, o que move a pessoa é essa energia da fé. Então, seja no que for, eu respeito e eu acho que o principal para nós, enquanto viventes aqui nesse planeta, é fazer o bem para o próximo, o bem para o nosso país, para o nosso universo. Então é assim que eu começo sempre a live e já vou direto aqui para o primeiro assunto. E eu quero lembrar só, né, que
você assiste essa live no YouTube, ou você assiste essa live no YouTube com o auxílio das imagens, ou você assiste essa live exatamente aqui pelo Instagram. Você tem muito conteúdo no site andersondoprado.com.br, também no Facebook e no LinkedIn. Mas vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa jornada. Eu quero, olha que interessante, repetir uma fala que é muito comum no nosso dia a dia. O meu filho ou a minha filha é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Meu aluno é muito inteligente. O filho do meu amigo, o meu sobrinho, o filho do meu irmão, a filha do meu amigo, são muito inteligentes. Então, olha só. Quando a gente associa no senso comum inteligência, a gente diz, nossa, ele é inteligente porque ele resolve todas as equações matemáticas. Não deixa de ser. Ah, esse aqui é super inteligente, ele é o artilheiro lá do futebol, ele é muito bom. O outro desenha como um artista. Nossa, ele é inteligente demais. Um lápis na mão, ele desenha coisas sensacionais. Essa menina escreve textos como ninguém, um mais lindo do que o outro. Olha só. Outra coisa que é interessante também é, nossa, meu filho, ele se relaciona com todo mundo. Ele tem uma facilidade de conversar com as pessoas, de se comunicar, ele é muito inteligente. E a gente associa sempre a inteligência a um ambiente, principalmente ao ambiente lógico-matemático. Aqueles que têm mais facilidade com os números, esses daí são anos-luz considerados os mais inteligentes. Mas é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, através de uma teoria que é sensacional, que é uma teoria de Gardner. Então, para começar, eu gostaria de trazer o seguinte, vamos entender a nossa jornada de hoje. E para entender a nossa jornada de hoje, vamos entender o seguinte, que inteligência é a capacidade de desenvolver soluções para resolver um problema. Tudo bem? Se eu tenho a capacidade de desenvolver uma solução para resolver um problema em qualquer ambiente, ali eu tenho uma inteligência. Ali eu tenho alguém que consegue resolver aquilo que está travado através do quê? Da sua inteligência. Lembre-se, qualquer ambiente. Escrever um texto é resolver um problema, resolver uma equação lógico-matemática, fazer amizade, reconhecer a si mesmo, reconhecer ao próximo, reconhecer a natureza. Tudo isso é inteligência. E como eu disse, Gardner, ele trouxe uma teoria chamada inteligências múltiplas. Olha só, quando eu falo, sejam bem-vindos todos aqueles que estão acompanhando, é um prazer enorme aqui estar com vocês, é muito bacana saber que algumas pessoas acompanham aqui ao vivo, mas também é legal saber que todo esse conteúdo depois fica lá no YouTube, no canal Anderson do Prado Pinduca, você pode compartilhar o link com quem você quiser, com quem você achar que vai usufruir desse conteúdo. Então olha só, Gardner, ele é um psicólogo cognitivo e educacional. Então ele trouxe ali na década de 80 a teoria das inteligências múltiplas. Ele liderou um grupo na faculdade de Harvard que estava estudando exatamente as origens dessas inteligências, as formas de inteligência. E isso vem assim muito bacana na direção de que nós temos várias possibilidades de desenvolver as nossas inteligências. Então ele separa em alguns ambientes e é isso que eu quero apresentar para vocês. Para lá no final a gente linkar isso tudo exatamente com a revolução das virtudes, unindo a relação da psicanálise e levando para a relação do quê? Do cuidado com o corpo, do cuidado no nosso bem maior. Então olha, vamos começar uma a uma. A primeira inteligência que eu quero trazer, e é óbvio que seria essa, exatamente porque é a que está no senso comum enraizada como aquele que é bom em matemática, ele é o mais inteligente. E é isso que a gente vai romper hoje aqui, mas não dá para a gente não considerar. Olha que interessante. Nós temos uma inteligência chamada lógica matemática, que é uma habilidade para o raciocínio, para a dedução e para solucionar problemas matemáticos, problemas numéricos. Então não tem problema nenhum a gente olhar para uma pessoa e dizer, nossa, ela é muito inteligente porque ela tem capacidade de lidar com os números.
capacidade de lidar com formas geométricas. Então, tudo que está relacionado ao ambiente da matemática, ela está ligado a uma inteligência chamada inteligência lógica matemática. E está tudo certo. Agora é que começa a nossa jornada diferente da jornada do senso comum. Onde eu quero trazer para vocês a primeira inteligência depois da lógica matemática, que é a inteligência linguística. Sabe como eu falei lá no início? A pessoa que tem habilidade para escrever um texto, para leitura. Essas pessoas, elas têm um domínio e gosto especial pelos idiomas, pelas palavras escritas, pelas palavras faladas. Então, é lógico que é muito bonito nós estarmos na presença de um bom orador. É sensacional quando a pessoa parece que ela tem o poder através das palavras. Então ela tem a facilidade de se comunicar, tem a facilidade de ser entendida pela fala, pela escrita. Não é fácil escrever e ser compreendido. Sempre numa comunicação, nós temos aqui o desejo de transmitir a comunicação e alguém que recebe essa comunicação e todo o ruído existente nesse meio. Então, para você transmitir e a pessoa entender aquilo que você gostaria, é lógico que quem consegue fazer isso, seja por via falada, por via escrita, é uma pessoa inteligente. Então, segura aí, hein? Essa é a inteligência linguística. E olha só, depois da inteligência linguística, eu quero falar de uma inteligência que é muito bacana, que é a inteligência musical. É interessante, né? Eu adoro, por exemplo, escutar música de todos os gêneros, mas eu não tenho muita habilidade em tocar instrumentos. Eu falo que eu não passei nessa fila. Acho que passaram na minha frente 2 vezes e eu fiquei para trás. Por quê? Porque não é da minha pessoa, da minha personalidade, o desenvolvimento com um instrumento, com tocar um instrumento. Então, o que é a inteligência musical? É a habilidade para compor e executar padrões musicais, em termos de ritmo, timbre, mas também escutando-os e discernindo-os. Sabe aquela pessoa que pega um violão e escutando uma música, ela consegue tirar uma nota, ela consegue tocar? Essa pessoa tem sim uma capacidade, né, de inteligência musical muito grande. Então é óbvio que é sensacional a gente estar perto e compartilhar com essas pessoas. Mas, como eu disse, tem gente que nem acha que isso é uma inteligência, mas é sim a inteligência musical. E nós temos grandes músicos, artistas, pessoas que escrevem as músicas que são inteligentes demais. Então só aqui para dar um alô, né? Um grande amigo acabou de entrar aqui, que é o Toniel, Tonão. Tonão, um forte abraço, obrigado por passar por aqui, é sempre legal vê-lo. Foi um prazer enorme encontrá-lo no último final de semana. Cara, tenho um amor por você e por todas as pessoas que estavam juntos de coração, um amor verdadeiro. Olha só, então na nossa jornada agora, eu quero falar sobre a inteligência espacial. O que é isso, inteligência espacial? Gardner trouxe para nós, com o seu grupo de estudos, que é o seguinte: é a capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais. E às vezes experiências que nem foram vistas. Então o que é isso? Sabe o arquiteto, aquele cara que consegue chegar num ambiente e olhar aquilo e falar, nossa, aqui vai isso, ali vai outra coisa, aqui sobe uma parede. Isso é inteligência espacial. Eu sempre, quando eu penso na inteligência espacial, vem à minha lembrança o meu pai, quando ele chega num lugar de sítio, de roça, um lugar de mato. Ele consegue enxergar a distribuição de como seria interessante aquele lugar. Onde seria legal uma casa, onde seria legal os animais, onde seria legal o pomar, o lago. Por quê? Porque ele tem uma origem do interior e para ele é muito fácil. É uma inteligência própria do quê? De enxergar a distribuição espacial disso. Engenheiro civil, arquiteto, decoradores de ambiente, são extremamente inteligentes porque eles enxergam muitas vezes aquilo que não existe para depois trabalhar e chegar até o ideal que ele pensou. Por isso é uma inteligência sensacional. Outra inteligência que quero trazer para vocês, e essa aqui eu amo falar dela,
amo, que é a corporal sinestésica. É a capacidade de controlar, eu até digo mais, orquestrar os movimentos corporais. Essa é a habilidade que nós, enquanto crianças, tínhamos dentro de campo, né? Para quem jogou futebol, para quem gosta. Então, essa inteligência corporal sinestésica é a do movimento corporal, de saber onde você está no espaço. Para quem é um pouquinho mais antigo aí e gosta do futebol, vai lembrar do Romário. O Romário é um jogador atacante, um centroavante que fazia muitos gols. E por quê? Ele parecia que a bola caía no pé dele, ele sabia onde a bola ia cair. Ele tinha uma inteligência corporal sinestésica tamanha que ele antecipava as situações. Ele sabia exatamente onde poderia chegar a bola quando estava no pé do seu companheiro. Isso tem treino técnico? Tem, mas tem gente que não consegue executar. Por quê? Porque existe a inteligência corporal sinestésica. Jogadores de basquete, principalmente no esporte, a gente vê muito a pessoa que se desenvolve muito na inteligência corporal sinestésica. Então, olha só, o meu filho ele só sabe jogar bola. Que lindo! Vamos explorar essa inteligência dele. E essa inteligência pode servir para outros ambientes. Essa inteligência pode servir para outras profissões, que não só a profissão de esportista. Então, vamos aproveitar essa inteligência. E não dá para classificar que ele é menos inteligente que uma criança que tem facilidade com lógico matemático, com inteligência musical. Por quê? Porque a inteligência corporal sinestésica está na pessoa. E por que eu amo falar disso? Primeiro que eu sou um apaixonado pelo movimento corporal. E todo o meu trabalho hoje ele traz a psicanálise e o esporte, onde o eixo central é exatamente o cuidado com o corpo. Então, eu atendo pacientes de terapia, em algum momento nós vamos trabalhando essa saúde mental, em algum momento eu oriento ele para quê? Para o movimento corporal, porque é uma das virtudes, inclusive, da revolução das virtudes. Outros que eu estou trabalhando como personal trainer, eu trago para esse ambiente para ele entender as virtudes, a psicanálise e cuidar da saúde psíquica. E aqueles que não estão conseguindo vencer a inércia, vencer o sedentarismo, sair do sofá, ele começa, a porta de entrada pela terapia, pela psicanálise, e nós migramos para a atividade de movimento corporal. Então, olha que bacana, saber que existe essa inteligência, compartilhar com os seus alunos, compartilhar com os seus clientes, com seus atletas e explorar isso dele. Então, é lindo ver essa teoria e passar por essa inteligência chamada corporal sinestésica. Olha só, essa também é uma inteligência muito gostosa de compartilhar, que é a inteligência intrapessoal. O que é a inteligência intrapessoal? É a capacidade de se conhecer, identificar hábitos inconscientes e transformá-los em atitudes conscientes. E aí é uma grande habilidade de um terapeuta, por exemplo, de um psicanalista. Por quê? Primeiro, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber que existem coisas que navegam no inconsciente que trazem para eles atividades, ações, comportamentos que podem prejudicar a sua vida. E aí, quando ele traz do inconsciente para o consciente, ele consegue lidar melhor com isso. Então, primeiro, um terapeuta ele precisa ser uma pessoa que se reconheça, para poder ajudar as pessoas a também se reconhecer. E essa é uma habilidade tamanha que nós acabamos agora, com o Instituto Eduardo Casarotto, de criar exatamente um curso chamado Performance, que é um curso para quem? Para profissionais da área do esporte, falando da psicanálise e do esporte, para que a pessoa consiga entender os processos psíquicos e contribuir ainda mais com os seus alunos e com aqueles que estão resistentes à atividade de movimento corporal, que está lá numa autossabotagem, está negando o movimento corporal. E nós estamos começando a segunda turma, hein? Então aguarda que logo, logo saem as novidades. Semana que vem nós já começaremos a divulgar. Nós estamos no mês de junho de 2021, então agora em julho a gente começa a divulgar para em agosto de 2021 começar a segunda turma. E eu estou dando as datas porque espero que esse vídeo fique nas redes sociais, fique nos canais e seja utilizado por vocês
durante longa data. Uma outra inteligência que acaba complementando essa inteligência intrapessoal é a interpessoal. Aquela habilidade de entender as intenções, motivações e desejos do outro. Agora nós estamos falando com um profissional de educação física. Agora nós estamos falando com os médicos. Agora nós estamos falando com os terapeutas, psicanalistas, psicólogos. Por quê? Essa inteligência interpessoal, ela é necessária na convivência social. Como que eu vou contribuir com a vida de alguém se eu não consigo entender o próximo, escutar o próximo, ajudá-lo a buscar a solução para o seu problema? Então, é uma inteligência sim. E tem muitas pessoas, líderes, né, principalmente de empresas, de grupos, de equipes, que você bateu o olho e você fala, ele é o líder. Por que está assim, ele é o líder? Porque ele tem uma inteligência interpessoal sensacional. Acolhedora, tem respeito, tem uma relação de ajuda, de necessidade de contribuir com o outro. Então, dá para a gente trabalhar? É claro que dá para trabalhar a inteligência interpessoal. E os terapeutas têm isso na essência, porque primeiro, o terapeuta escuta e ajuda numa condução, né, num manejo, a pessoa se livrar dos seus transtornos, dos seus traumas. Então, entender a inteligência interpessoal é sensacional para todos esses profissionais e para aqueles que ocupam posições de liderança. Essa inteligência é uma graça, né? Porque é a inteligência naturalista. Não tem gente que parece que tem uma relação estreita com os animais, com a natureza, que a gente nem entende como que consegue ter essa relação tão íntima. Por quê? Porque ela tem essa sensibilidade para compreender e organizar os objetos, fenômenos, padrões da natureza, das plantas, dos animais e dos minerais. Então, olha só que legal, a gente fala de inteligência lógico-matemática, de inteligência linguística, mas aquele que se relaciona muito bem com a natureza, ele tem uma inteligência própria também para isso. Então, que legal aquelas pessoas que escolhem as suas profissões para cuidar do meio ambiente, para cuidar dos animais, para cuidar dos mares, das florestas, dos centros urbanos, relacionado ao que existe ali de natureza a ser preservada. Então, uma inteligência sensacional e a inteligência naturalista. Continuando aqui, eu quero falar de duas inteligências que elas estão, na verdade, né, numa trajetória. Ambas elas estão sendo investigadas no terreno de uma possibilidade de se tornar, de fato, uma inteligência, como Gardner classificou todas essas que eu trouxe até agora, que é a inteligência existencial e a inteligência pictórica. Vamos dividir. Inteligência existencial, ela está relacionada à existência humana, à espiritualidade. Então, já tem no grupo atualmente estudando isso, enquadrando isso num modelo, num protocolo, para nós classificarmos a inteligência existencial dentro das relações das inteligências múltiplas. E a outra é a pictória, que relaciona-se com pintura, com arte, com o desenho. É uma habilidade do artista muito intensa. Por isso que está sendo trabalhada e estudada para também compor as inteligências múltiplas. E tem uma inteligência que não está citada, que é a inteligência emocional, que existem autores que trabalham com a inteligência emocional, que tem um pouco relação aí com a existencial, com a relação da espiritualidade, e está ligado muito à emoção, né? Como que eu me comporto, qual é essa minha inteligência emocional, que não deixa de ser um pouquinho daquela de você tentar reconhecer o outro, tentar reconhecer as suas sensações, então a interpessoal e a intrapessoal. Mas existe, não a Gardner, mas uma outra linha que trabalha da inteligência emocional, que eu devo trazer especificamente em outro momento para vocês. Tá? E aqui eu nem relacionei justamente para fazer uma live só da inteligência emocional. Então, depois que a gente olhou para todo esse panorama das inteligências, inclusive essas que estão sendo investigadas, eu pergunto, né? E aí? Qual a relação disso com a revolução das virtudes?
E agora que o assunto fica gostoso. Primeiro é o seguinte, a Revolução das Virtudes é uma teoria onde por mais de 15 anos foram estudadas 5.000 religiões e aí foram encontradas 33 virtudes semelhantes ou comuns nessas religiões. Então não estou dizendo aqui que religião A ou B é melhor. O que eu estou dizendo é que as virtudes existentes nas religiões, nos livros sagrados, são comuns. Logo, Eduardo Casarotto, que é o criador dessa teoria, ele falou, peraí, se todo mundo está falando isso, isso faz sentido. Então, vamos trabalhar a revolução das virtudes. O que é a revolução das virtudes? É revolucionar uma sociedade dizendo o seguinte, se nós formos seres mais virtuosos, nós seremos melhores e cultivaremos um planeta melhor. Nossa, aí falou comigo, porque aí eu me apaixonei por isso tudo. Então, o que eu trago essa relação com as inteligências múltiplas? Porque essas inteligências só fazem sentido se nós estivermos conectados com o ser humano, com o planeta e com a espiritualidade. Se eu não tiver conectado com o ser humano, com o universo e com a espiritualidade, não faz sentido ser inteligente na lógico-matemática, na linguística ou em outra qualquer inteligência. Então, eu diria que talvez essa relação com a inteligência múltipla, né, a revolução das virtudes, ela antecede a nossa necessidade para que nós tenhamos a possibilidade de viver aquilo que é o nosso potencial, que é a inteligência que nós temos mais habilidade para transitar, para navegar. Então, conhecer a revolução das virtudes, viver as virtudes, tentando numa crescente se tornar uma pessoa mais virtuosa, pode fazer com que tenhamos possibilidade de desenvolver melhor as nossas inteligências múltiplas. E é por isso que eu relacionei as duas. Eu conheci inteligências múltiplas no ano 2000, na Unicamp, com os professores numa pós-graduação em Pedagogia do Movimento Humano. Lá, quando eu descobri essa teoria, eu achei sensacional, porque coloca todo mundo com a possibilidade de desenvolver aquilo que ele ama, aquilo que ele tem mais probabilidade de desenvolver com sucesso. Por isso que eu disse no início, que legal seria as escolas oferecerem não a recuperação, mas uma potencialização daquilo que eu mais gosto. Se eu gosto de matemática, vai ter 2 semanas a mais de aulas de matemática. Se eu gosto de educação física, vai ter 2 semanas a mais de educação física. Se eu gosto mais de português, eu terei 2 semanas a mais de aulas de português. Olha que raciocínio em eu pegar a potência daquela pessoa e levar ela para cima, e elevar essa potência. E olha para você aí, não é assim? A gente parte para a profissão, a gente parte para o nosso trabalho, quando possível, fazendo aquilo que a gente mais gosta. Dificilmente quem ficou em recuperação em matemática vai desenvolver uma profissão que exija predominantemente lógica matemática. Por quê? Porque não está nele. Ele vai escolher, se ele gostava muito de educação física, talvez ele escolha ser um professor de educação física, talvez ele escolha ser um técnico, um treinador. Por quê? Porque está mais em mim. E foi isso que eu vivi. Como eu tinha gosto por outras matérias, eu era um bom aluno em matemática, eu era um bom aluno em português, eu transitava bem nesses ambientes, mas o que eu curtia mesmo, que estava na minha raiz, era a educação física, era a inteligência sinestésica corporal. E até hoje eu trabalho com essa virtude, eu trabalho com essa inteligência. Agora, para eu trabalhar com inteligência de pessoas, um espaço, um movimento corporal, eu preciso primeiro entender que as pessoas precisam ser acolhidas como pessoas. Nós falamos sobre humanidade, humanismo. Nós só conseguiremos ser melhores seres humanos se formos pessoas mais virtuosas. É um ponto. E todas as religiões falam isso. E a Revolução das Virtudes só acolheu o que já é dito há milhares de anos. Por isso que eu trouxe os 2 conteúdos juntos. E eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem
E para finalizar esse momento, eu quero dizer assim, ó, seremos inteligentes quando entendermos que a nossa jornada nesse planeta é apenas uma oportunidade para evoluirmos em nossas virtudes. Se eu entender que eu passo por esse planeta, por essa vida, para evoluir minhas virtudes, eu vou fazer o bem para o próximo, eu vou ser um exemplo positivo, eu vou ter aceitação individual para a humanidade, para melhorar o planeta. É isso que eu acredito, por isso que eu trouxe essa mensagem hoje, essa live hoje para vocês. Então agora, como a gente sempre faz durante toda a live, eu trago uma virtude para encerrar a nossa conversa. Essa virtude de hoje, ela fala exatamente sobre a pureza de coração. Olha que legal escolher a pureza de coração no conteúdo de hoje. O que é a pureza de coração? É a capacidade de se conectar ao próximo de coração aberto, sem julgamentos, condenações, sem falsidade. E dentro do ambiente esportivo, é exatamente escolher estar com pessoas que nem sempre gostam das mesmas atividades do que você, mas você escolhe de forma verdadeira. Então, quando eu estou falando de uma virtude chamada pureza de coração, eu estou me desconectando de orgulho, eu estou me desconectando de vaidade, eu estou desconectando de ser uma pessoa mesquinha. Para quê? Para cuidar do outro, para servir ao outro. E nesse momento, eu estou desenvolvendo essa virtude dentro da minha inteligência, seja ela qual for. Todos nós temos todas as inteligências, mas algumas a gente desenvolve com mais potencial. Então, eu estou me desarmando para servir o outro, para entregar um amor genuíno, um amor de pureza no coração. Pureza de coração, como essa virtude que eu acabei de apresentar. Então, o convite é que tenhamos essa capacidade, né, de se relacionar sem julgamento, sem condenação, trazendo amor ao próximo, uma comunicação não violenta, que é uma outra live, é um outro momento que eu quero compartilhar com vocês. A CNV, comunicação não violenta, ela parte do princípio de eu desconectar os meus desejos e me preocupar em servir ao outro. Então, é isso que eu tinha para hoje. Quero dizer aqui que a próxima live, para quem está acompanhando aqui no YouTube, fica mais fácil, né, de entender, porque as imagens vêm junto. Eu quero falar sobre sublimação e psicanálise. O que é a sublimação? Nós temos uma energia libidinal, uma energia de um desejo, que quando nós não temos o desejo realizado, nós não conseguimos externar essa energia libidinal, nós podemos sublimar, direcioná-la para o bem. Então você vê grandes artistas, escultores, profissionais desenvolvendo assim muita coisa legal, muito atleta treinando bacana, porque ele está sublimando. Então a sublimação ela pode ser positiva se eu direcionar para o bem. E é legal entendermos isso com o olhar da psicanálise, porque é muito comum nós direcionarmos a nossa energia de um desejo para outro ambiente. E não tem nada de errado, principalmente se eu tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Esse é o conteúdo da próxima live. Espero na próxima quarta-feira estar com vocês. Será com certeza mais uma live que eu vou entregar de coração os meus conhecimentos e o que eu tenho estudado dentro dessa área. E para finalizar, quero agradecer mais uma vez de coração a cada um de vocês. Que esse conteúdo seja significante, que esse conteúdo seja significativo, que vocês aproveitem os conteúdos e que se tocar no teu coração, que se você falar assim, pô, isso aqui é legal, isso faz sentido, compartilhem, aperta o botãozinho compartilhar e direciona aqui através do YouTube para todas as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama, ou para as pessoas que você nem imagina que elas existam, mas que você entrega de fato de coração para que elas usufruam desse conteúdo. Eu quero agradecer, dar um abraço aqui ó, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, para o meu amigo André, que chegou. André, um forte abraço, te amo, irmãozão.
E aqui agradecer porque vocês, como eu disse, têm passado por aqui, têm compartilhado comigo esse momento de vocês e têm utilizado esse conteúdo para ajudar o próximo. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito e eu espero contribuir e dizer que estou à disposição nas redes sociais Anderson do Prado Pinduca, seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube ou no Facebook, onde vocês puderem, quiserem compartilhar e conhecer, fiquem à vontade. Os meus trabalhos estão relacionados às aulas, então tem curso de formação para o profissional do esporte, tem acolhimento para professores, tem aulas de personal, que na verdade eu chamo de clínica pública de psicanálise, tem terapia, tem coisa bacana acontecendo, tem muita gente conhecendo e aproveitando todo esse mundo da psicanálise no esporte. Um forte abraço a todos vocês, em nome do meu amigo André, que está passando por aqui. Quero desejar que Deus abençoe você, André, tua família e todas as pessoas que passarem por esse canal. Um forte abraço e uma ótima semana para todos vocês. Valeu!